Nesse mês de janeiro nós estamos nessa jornada sobre o profeta Elias. E Deus nos dá acesso à vida dele, porque a vida dele é repleta de situações que nos ensina e nos ensina muito. A gente falou sobre várias coisas até aqui. E hoje a gente entra num tema que é super importante nós tratarmos ele. A gente vai falar sobre desânimo, a gente vai falar sobre tristeza. A gente vai falar sobre coisas que muitas vezes nós não gostamos de tratar, mas amados, temos que encarar as nossas batalhas, as nossas dificuldades com seriedade e tratando com realidade. A igreja, de um modo geral, por muito tempo achava que doença permitida para crente era só aquilo que acontecia do queixo para baixo, ou do pescoço para baixo. Os problemas do pescoço para cima, os problemas emocionais não deviam ser tratados. É falta de fé, é isso, é aquilo, nada. Nós temos lutas emocionais. Passamos por tristeza, passamos por depressão. Só que existe um caminho. Existe um lugar. Existe um Deus que nos cura, que nos entende, que melhor do que nós mesmos sabe quem nós somos e tem para nós o melhor. Então hoje eu quero falar sobre esse momento da vida de Elias, onde ele passa sim por um abalo emocional. Ele passa por um momento de tristeza. Ele passa por um momento onde ele deixa de olhar para o lugar certo e começa a fugir. E todas as vezes que nós fugimos, é como nós estivéssemos olhando para o lugar errado. Quanto mais distante eu estou, mais distante eu fico do lugar de onde vem o meu socorro. Amém? Então eu quero falar isso com vocês. Onde começou na vida de Elias esse tempo de tristeza? Então o tema de hoje é como vencer o desânimo. Eu estou em 1 Reis capítulo 19, eu vou ler os versículos 2 e 4. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhes: assim me façam os deuses dela. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser tua vida como de um deles. O que vendo ele, se levantou, isso Elias, para escapar com vida, se foi e chegando em Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, o seu companheiro. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Esse é o texto base que eu quero compartilhar com vocês, para nós refletirmos sobre situações importantes. Não é um assunto fácil, não é um assunto que se trata de um dia para o outro, mas é um assunto, é um tema que nós precisamos tratar como igreja. E como igreja, em Cristo, nós temos totais condições de vencer, e eu garanto isso para vocês. Elias, o grande profeta, o grande homem, como nós temos visto em toda essa jornada de Elias, teve grandes vitórias, e vitórias sobrenaturais. Foi um homem obediente, um homem que foi chamado por Deus e enfrentou os reis que se distanciaram de Deus, trazendo para Israel idolatria e muita desgraça. Não tinha medo de enfrentar, não teve medo de falar, de se posicionar. Ele foi direto, ele foi correto, ele não teve medo de depender de Deus no deserto. Ele não teve medo de encarar a falta de uma mulher que Deus tinha dito para ele que ela iria sustentar. E se Deus disse que ela iria sustentar, então ele cria que ela iria sustentar. Então ele declara uma palavra: fica tranquilo, faz o que tem que fazer, traz para mim que não vai te faltar azeite nem farinha. Quando o filho dessa mulher morreu, ele não temeu. E ele clama a Deus, falou: Deus, traga vida para esse menino. Amados, expressões poderosas do poder de Deus. E como ele orou, Deus fez. Ele tinha vindo para trazer novamente Israel para o lugar correto. E ele enfrenta Acabe e Jezabel e disse para eles: olha, eu quero mostrar para vocês quem é Deus. Então a gente vai lá para o Monte Carmelo. E ali teve uma expressão poderosa do poder de Deus, quando ele manda fogo para queimar o sacrifício que ele colocou, enquanto os outros 850 profetas foram envergonhados. Esse é um profeta, esse é um homem de Deus cheio do poder de Deus. Amados, esse momento ele estava vivendo o auge do seu ministério, estava vivendo o auge da sua vida. Ele viu coisas incríveis acontecendo. Ficou por 3 anos, mais de 3 anos, numa atividade intensa de coisas acontecendo. Mas chegou um determinado momento, amados, que Elias foi
foi acometido de um sentimento que todos nós podemos passar quando nós nos distanciamos, ou deixamos de enxergar, ou por algum motivo acabamos nos distraindo. Jezabel, ela fica sabendo do que os profetas tinham sido mortos, e ela faz uma ameaça para Elias. Jezabel, mulher de Acabe, a mesma mulher que viu com seus olhos o que Deus fez contra as mentiras deles. Mas, amados, a gente sabe que o inimigo ele anda ao nosso derredor, e a gente tem que estar pronto, não só no momento que nós estamos, mas a nossa vida tem que estar pautada na nossa jornada, dos nossos propósitos. Não podemos olhar apenas para o momento, temos que aprender a lidar e nos preparar para todos os momentos. E ela faz uma ameaça, e o que acontece com Elias? Ele recebe, ele sente o golpe, e a partir daí começa uma jornada que eu quero tirar algumas lições, algumas reflexões importantes para compartilhar com vocês a partir de agora. Olha só, a primeira delas, no que diz respeito a como vencer o desânimo, nós precisamos andar por fé e nunca por circunstância. Andar por fé e não por circunstância nos proporciona, andar num caminho sempre iluminado. A circunstância ela pode ser para nós, amados, um caminho de escuridão. Ter dificuldades para nós enxergarmos com clareza a realidade. Foi justamente isso que aconteceu com Elias. Amados, por um determinado momento, Elias ouviu uma voz, e não era a voz de Deus, era a voz de Jezabel, uma mulher que já tinha sido derrotada. Mas ao invés dele bloquear aquela palavra, ele deu crédito para ela. Amados, não era Deus falando para ele, ele sabia muito bem quem é Deus, e nós sabemos muito bem quem é Deus. Amados, nós temos que temer algo que venha de Deus, nunca algo que venha do nosso inimigo. Mas muitas vezes nós caímos nessa armadilha, damos muito mais palco, damos muito mais atenção para as desgraças, para os problemas, para as palavras que provêm do inimigo, e deixamos de ouvir a voz de Deus. Elias, ele podia muito bem ter orado, falou: Deus, essa ameaça me abalou, esse problema está me conduzindo a um incômodo que eu não gostaria de estar sentindo. Como nós precisamos aprender a fazer todas as vezes que nós sentimos ameaçados por qualquer situação. Mas nunca permitir que uma situação contrária, algo que não venha de Deus, nos abale. Somos humanos. E Elias, ele sentiu abalado, porque ele é humano. Embora sendo um grande homem de Deus, embora você seja um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, você pode se sentir abalada. A lição está aqui, amados. Quando isso acontecer, clama a Deus, continua olhando para Deus, para que Ele possa te fazer enxergar com realidade o que está acontecendo. Não era Deus falando, era uma mulher, era uma inimiga, era alguém usada por Satanás. Nós não podemos andar por circunstâncias, e nem permitir que as circunstâncias venham nos pautar. A gente tem que andar por fé, porque a fé é luz na escuridão. A fé produz em nós, amados, uma boa avaliação da situação. Uma boa situação. Na medida que nós andamos com Deus, nós conseguimos entender o que está acontecendo. Quando nós deixamos de olhar para Deus, seja lá por qual seja o motivo, ouçam bem isso, nós perdemos a perspectiva real das coisas. A perspectiva real de vida sempre vem de Deus, nunca pode vir do teu inimigo. Amém ou não? Amém? Amados, quando você ouve o teu inimigo, você começa a ser conduzido por ele. Amados, Jezabel queria conduzir Elias para o desespero, e naquele momento ela conseguiu. Em muitas oportunidades o inimigo tem nos conduzido para o desespero, e nós não precisaríamos estarmos desesperados se nós, ao invés de ouvir o inimigo, nós continuássemos a ouvir Deus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Deus está falando com você. Essas palavras é para que você tenha paz, até mesmo em meio aos momentos difíceis de tristeza. Talvez você esteja triste hoje. Se porventura você não tiver, talvez você conheça alguém que esteja. A gente fala que tudo aquilo que a gente recebe aqui não é só para nós, é para que nós sejamos abençoados e possamos abençoar também.
E eu creio que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas se distanciando cada vez mais uma da outra, estão muito mais propícias a ouvir palavras terríveis do que ouvir palavras de bênção. Amém? E já por falar nisso, eu vou falar sobre o segundo ponto: a importância dos bons relacionamentos, das pessoas que te amam, das pessoas que nos momentos difíceis elas vão ser colunas para que você se mantenha em pé, para que você se mantenha firme. Amados, o inimigo tem como grande objetivo te deixar sozinho. Elias, ele estava andando com o seu moço, Elias estava ali no meio do povo, mas num determinado momento, essa palavra dura de Jezabel, mas é uma palavra fraca, porque não vinha de Deus, faz com que ele comece a se isolar, começa a ser escravo, começa a ser prisioneiro de uma cadeia sem paredes. Pessoas que muitas vezes não conseguem sair de casa, pessoas que muitas vezes não conseguem se expressar. O inimigo quer fazer isso com você para que você seja prisioneiro mesmo estando livre. Elias era livre, mas naquele momento ele recebe uma palavra que tenta o aprisionar. E para que aquela palavra pudesse continuar valendo na vida dele, Satanás queria que ele fizesse o quê? Se isole. Amados, isolamento não é escolha, isolamento não é bênção, isolamento não é um lugar que você vai prosperar. Deus nos chamou para sermos igreja, e como igreja nós temos um papel a ser cumprido na vida do outro e permitir que a vida do outro cumpra na nossa vida. Amém? E o inimigo está tentando muito fazer com que nós caminhemos sozinhos. Eu não preciso congregar, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Amados, por trás disso existe um plano terrível de escravidão e de tristeza. Nós precisamos enxergar isso para podermos reagir. Foi isso que Jezabel fez. Olha o texto em 1 Reis capítulo 19 versículo 3. Ouvindo o que ele ouviu, vendo ele, se levantou para escapar com vida, se foi, e chegando em Berseba, que é lá em Judá, deixou ali o seu servo, aquele que andava com ele. Elias, ele afastou-se dos relacionamentos encorajadores. Pessoas desencorajadas, amados, normalmente são pessoas tristes, amarguradas, de um modo geral buscam a solidão, como eu disse agora. Precisamos de bons amigos, precisamos de boas mensagens, precisamos de bons relacionamentos, para nós sermos bombardeados de motivação. Naquele momento Elias estava desanimado, ele precisava do quê? De ânimo. Quando temos sede, precisamos do quê? De água. Quando temos fome, precisamos do quê? De se alimentar. Quando a gente precisa de vida, a gente procura Deus. Procura Deus. Procura as pessoas que têm Deus no seu discurso. Procuramos pessoas que tenham Deus na sua vida, no seu testemunho. Que ao invés de falar, continua fugindo, fala, para. Está na hora de você enfrentar. Para. Está na hora de você reagir. Para. Caverna não é opção. Mas se bem que você encontra uma pessoa que só quer te agradar, ou se vive talvez uma vida pior que a tua, ou melhor, querendo te ajudar, compartilha com você uma experiência ruim, compartilha com você um ensinamento de morte. Tem muitas pessoas que têm boa intenção, que querem o teu bem, mas qual é a fonte de vida que ela se alimenta? Amado, se essa fonte não for Jesus, para. Por melhor que seja a intenção, por melhor que seja o objetivo dela, vai te levar para um lugar de morte. Bons relacionamentos são aqueles relacionamentos que você tem e você sabe que aquela pessoa tem Jesus no coração dela. Bondade, amado, sem justiça não é bondade. Não é bondade. Olha o texto seguinte que eu quero ler para vocês, que está em Hebreus capítulo 10, os versículos 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros. E consideremos uns aos outros. Leve em consideração isso. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixe a nossa congregação
como é costume de alguns. Antes, admoeste-nos uns aos outros, admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Que dia que é esse, amados? Os dias do fim. Nós estamos vivendo o início dos últimos dias. Como que é a palavra, pastor Rubem, hoje às 18 horas? O começo do fim. É a ministração do culto das 18 horas que vai ser tremenda. Nós estamos vivendo o início do fim, nós estamos vivendo tempos difíceis. E nos tempos que nós estamos vivendo, nos tempos de hoje, o Senhor está falando para nós o seguinte: nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos daqueles que têm uma boa palavra. Nós precisamos daqueles que têm um bom conselho. Nós precisamos literalmente entender o que não é, o quanto é ruim assentar na roda dos escarnecedores, buscar conselho dos ímpios. Em primeiro lugar, preciso entender quem é ímpio, preciso entender quem é escarnecedor. Eu preciso entender qual é a fonte que me traz alegria. Nós estamos partilhando da vida de Elias. Nós estamos partilhando de um homem que foi vitorioso, mas num determinado momento ele ficou frágil. E qual que foi a estratégia do inimigo? Se isola, tenta resolver sozinho. Vai lá, alimenta a sua dor até que ela te mate. Amados, Deus tem para você um ensinamento hoje. Não se isole. Não permita que a dor te mate, porque ela tem cura. Existe um remédio, existe um médico, existe o médico dos médicos, e nós temos acesso a ele, e nós temos acesso a todas as pessoas, uma multidão de santos, de homens e mulheres, segundo o coração de Deus, não perfeitos, mas se aperfeiçoando a cada dia, para produzir no mundo onde nós vivemos, o poder de Deus, o reino de Deus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. É sobre isso que nós estamos falando. A alegria do Senhor é a nossa força. A despeito das circunstâncias, existe um lugar onde eu encontro paz e alegria. Existe um ambiente onde vida é ministrado, mesmo em lugares onde existe a morte. O terceiro ponto, amados, olhando para a vida de Elias: atenção após as grandes conquistas. Amado, você se prepara para as grandes lutas. Você se prepara para uma pregação como essa. Você se prepara para o trabalho. Você se prepara para uma prova. Você se prepara para a vida. E quando você chega no momento da prova, quando você chega no momento de definição, e você conquista aquilo que você buscava, às vezes você dá uma relaxada. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. O topo não é o fim do caminho. Na verdade, o topo é a metade. Eu tenho que subir, mas eu tenho que me preparar também para descer. Eu tenho que me preparar para tudo o que está acontecendo. Eu tenho que entender o tamanho da jornada. Eu preciso não apenas ler a primeira página do livro, a metade do livro. Eu tenho que chegar até o final, porque no final eu entendo o tempo que Deus tem para mim. Mas enquanto não ficar claro, eu tenho que continuar lutando, eu tenho que continuar atento ao que está acontecendo. Elias, talvez ele chegou no top e ali ele deu uma relaxada. Ali ele falou: poxa, legal, está tudo certo. Mas a nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós lutamos contra um inimigo que não desiste. Ele sabe, Satanás sabe que é derrotado. Ele sabe que ele é derrotado. Qual que é o grande objetivo de Satanás? Levar para essa derrota o maior número de pessoas que ele puder. É verdade, ele sabe. Mas ele quer levar aqueles que ele puderem para juntamente com ele serem derrotados. Nós temos que estar atentos. Nas grandes batalhas, lute, encontre o seu objetivo. Estando lá, entenda que tão importante quanto você chegar é você se manter naquele lugar. Eu tenho que me manter. Você sonha em comprar um grande carro. Deus permite que você compre. Agora sonha em fazer daquele carro uma bênção na tua vida. Então não adianta só o teu carro. Eu tenho condições de conduzi-lo
mantê-lo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam sempre alertas e ponham toda a esperança na graça de Jesus. Amados, sempre alertas, é o lugar que nós precisamos estar, da maneira que nós precisamos estar. Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a luta não termina quando acertamos algo ou alguém. A luta de Elias não era contra Jezabel e Acabe, eles eram instrumentos de Satanás, derrotando Jezabel e Acabe. Eles não estavam derrotando aquilo que o inimigo queria e continuaria fazendo. E muitas vezes nós achamos que a nossa luta é contra pessoas, contra situações. O inimigo não quer se levantar contra você e você o veja, ele vai usar pessoas. Então, amados, não lute contra pessoas, não lute contra situações. Muito melhor do que você gastar uma baita energia contra o pecado, gaste uma baita energia na direção de Deus. Na direção de Deus. O desejo do inimigo é que você caia em pecado, o desejo de Deus é que você se desembarace do pecado para que Ele possa te usar e te faça de maneira esplêndida, gloriosa, poderosa, não para que você seja famoso, mas para que o nome dEle seja glorificado. É sempre assim. Eu vejo as pessoas, não, eu não posso isso, eu não posso aquilo, aqui não. Amados, vai na direção de Deus. Naturalmente você vai entender o que não pode, mais do que isso. Você vai estar pronto para lidar com todas as coisas que, além de você não poder, não lhe fazem bem. Não lhe fazem bem. Amém? O quarto ponto, cuide do seu físico, de suas emoções. Lá em Gênesis 2:3 tem uma lição que Deus nos dá. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amados, a gente vê a história de Elias, é uma história intensa de trabalho. Vai para Acabe, vai para Querite, vai para Serepta, depois volta para estar com Acabe, depois ele sai correndo e ele ora para que venha a chuva e de repente ele estava cansado. Mas ele estava fazendo a obra do Senhor, é verdade. Mas ele estava cansado. E eu quero extrair daqui uma lição. O próprio Deus, quando fez o mundo, separou um dia para descansar, separou um dia para contemplar aquilo que Ele fez. Amados, Deus nos ensina que nós precisamos descansar, que nós precisamos contemplar aquilo que temos feito. Que adianta ter uma família se você não se beneficia da tua família? Que adianta ter uma igreja se você não tem prazer em estar com ela? Ou melhor, eu venho na igreja só para fazer alguma coisa. Não, eu preciso vir na igreja para me contemplar, para me satisfazer, para mim estar na presença do Senhor e aproveitar o melhor. É difícil você viver fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, por muito tempo. Isso vai fazer com que você fique frágil e passível de setas do maligno. Passível. Quando você não absorve bem aquela palavra, porque você está distraído no celular, ou está pensando em alguma luta que você está passando, o que você vai passar na segunda-feira. Por exemplo, eu tenho que confiar no Senhor. O Senhor está nos ensinando a contemplar aquilo que Ele tem nos dado como bênção. E uma coisa que Ele nos deu como bênção é a nossa vida. Tem equilíbrio. Trabalhe sim, porque o trabalho é bênção. Ele tem propósito. Mas tão importante quanto o trabalho é o tempo de descanso. Tão importante quanto você está no ministério é o tempo que você adora a Deus, que você é ministrado por Deus. Ninguém dá o que não tem. O Espírito Santo na nossa vida é o óleo. Imagine uma máquina pesada trabalhando sem estar lubrificada, ela se arrebenta. Então a gente precisa se encher da presença do Senhor sempre. Eu tenho que lubrificar as minhas engrenagens, eu tenho que dar um tempo para elas, para que, eu vou trabalhar, quanto mais eu trabalhar que eu vou ganhar mais dinheiro. Aí chega uma hora a máquina quebra, aí ela fica parada por um monte de tempo. Aí a empresa vai para o buraco. Tem muitos gananciosos que têm as suas empresas quebrando porque acham que colocar uma máquina para trabalhar sem parar é o caminho certo. Manutenção preventiva.
nós precisamos aprender a descansar. Principalmente a descansar na presença do Senhor. Seguindo para o quinto ponto, a autocomiseração não é uma boa opção. Em 1 Reis 19:4, Elias fala assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Mas quem disse que ele tinha que ser melhor do que alguém? Quem disse que você precisa ser melhor do que alguém? Amados, nós somos únicos. Um grande erro, um dos grandes erros nossos é querer comparar esse com aquele, aquele com aquele. Somos diferentes, cumprimos papéis diferentes. E quando fazemos isso e permitimos que isso venha nos abalar, nós estamos caindo numa mentira do inimigo. Você é único, especial para Deus. Amados, quando o inimigo pega Elias e lança ele para o deserto, vai ficar sozinho. Elias não tinha mais o que fazer, não tinha mais boas pessoas para ouvir, ele não tinha mais um bom conselho. O que ele tinha naquele momento era a tristeza dele falando para ele: você não presta. Autocomiseração: eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, eu não tive oportunidade. Amados, isso não serve para nada, isso só aumenta a tua dor. E muitas vezes nós caímos nesse erro de nos permitir alimentar o nosso problema. Precisamos começar a cortar isso. Você está diante de uma circunstância contrária, em vez de você alimentar ela falando assim: é isso mesmo, eu mereço, eu não posso, eu não tenho direito, comece a olhar para Cristo, porque você vai começar a ver: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou filho, eu tenho herança, e o que Deus tem para mim é o melhor dessa terra. Ele me convida para sentar à mesa, Ele me convida para ficar nos lugares celestiais, acima de todas as coisas. Quem que você está ouvindo? Muitas vezes você está ouvindo você mesmo. Só que você está ouvindo você cheio de tristeza, cheio de amargura, se autocomiserando, se enchendo daquilo que você devia estar vazio, porque o teu coração é o lugar que só deve estar cheio da presença do Senhor. Amém? Então toma cuidado com isso. Pode aplaudir o Senhor. Toma cuidado, amado. Você começa a se alimentar de coisas ruins. Nós somos um pouco daquilo que comemos. Na verdade, somos muito daquilo que comemos. E a nossa mente é muito daquilo que nós alimentamos. Das palavras que temos ouvido, dos relacionamentos que nós temos vivido. Somos muito disso. Elias sozinho lá no deserto, lá embaixo, no mapa de Israel. Ouvindo ele próprio. Ouvindo a sua tristeza, ouvindo a sua amargura, ouvindo o seu medo. Amados, qual seria a solução? Ele estava sozinho, ele não tinha socorro. Jeremias 29:11 fala que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nós, a fim de que nós alcancemos o fim que nós desejamos. Até aqui, amados, eu estou compartilhando com você reflexões, bons conselhos. Eu estou muito certo de que isso é importante para a tua vida. E na medida que você aplicar isso e buscar: pastor, eu tenho dificuldade, pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda para você entender melhor, para você desenvolver um pouco mais esses raciocínios. Mas até que são conselhos que nós tomamos posse, passamos a fazer verdade na nossa vida. Mas eu quero terminar essa ministração falando do melhor conselho, daquele conselho que é definitivo para alguém que queira sair da tristeza, queira sair do desânimo, queira sair dessa prisão sem paredes. Amados, no ano de 2006 eu tive depressão, e foi um momento muito ruim, porque não era um trem que eu imaginava como funcionava. Sabe quando você é pego desprevenido? Eu fui pego desprevenido. Na verdade, eu achava que depressão era uma coisa boba. A expressão que eu usava era coisa de rico, coisa de quem não tem que fazer. Porque quem tem que fazer não tem tempo para depressão. Mentira de Satanás, que alimenta a gente para pensar bobagem de quem precisa de ajuda. Quando você acha que a pessoa não precisa de ajuda, você não ajuda. Você não entende
você não recebe, você não contempla. Eu entro em depressão. Eu entro no início de um processo de síndrome de pânico. Terrível. O corpo é incrível como ele se manifesta. Eu achava que eu ia morrer. Eu fui no médico, o médico falou, cara, você não tem nada. Eu falei, não pode ser, meu coração vai explodir. Você não tem nada. Amados, eu não conseguia dormir de noite. Eu estou trazendo esse evento pessoal para ilustrar o que eu vou falar daqui logo mais. É óbvio que você procura ajuda. E muitas vezes, pessoas com maior da boa vontade, querendo ajudar, às vezes criam um peso muito maior. Chegou uma pessoa e começou a expulsar demônio da minha vida. Eu falava, Deus, eu não tenho demônio. Eu só estou com vontade de chorar. Chegava outra e falava, você precisa ter fé, não toma remédio. Eu falei, meu Deus, e agora? Sabe que momento que foi uma virada nesse processo todo? É justamente essa pessoa que a gente tem acesso livre. Sabe, que momento que foi importante para a virada, para o começo da cura, da restauração das minhas emoções. Chegou um irmão e falou, cara, não sente mais ruim do que você está. As pessoas passam por isso não é, eu não quero que você se sinta culpado. Ele tirou o peso. Ele me fez sentir melhor. Ele me fez enxergar algo a mais do que o problema que eu estava passando. Ele me deu uma direção, ele me deu um caminho. Ele me fez novamente enxergar Jesus quando ele falou assim, nós passamos também esse tipo de luta. Lembra que eu falei como é importante a gente ter do nosso lado pessoas que falam sobre Jesus? E muitas vezes falar sobre Jesus é só dar direção. Uma boa palavra é vida. É vida. Naquele momento eu comecei a falar, peraí, eu não sou tão culpado. Eu não sou um maldito, eu não sou alguém, não, eu sou alguém que precisa de ajuda por um determinado problema, como tantos outros problemas que um homem precisa. E a partir daquele momento, eu enxerguei novamente Jesus. Não, amados, você fala assim, pastor, você não orava? Você não tem noção como eu orava. Mas muitas vezes, amados, a gente se distrai ao ponto de transformar a oração, não no relacionamento com Deus, mas só numa fuga. Eu passo a noite inteira orando. Mas você não está conversando com Deus, você está só fugindo do seu sentimento. Eu estou falando para você, amados, que oração é aquele momento onde você fala e deixa Deus falar. Você fala não como se estivesse no vazio, mas como se estivesse vendo o próprio Deus na tua frente e permitindo que Ele, ao estender a mão, alcance você. Eu comecei a ver isso. A minha oração não era uma coisa a falar, gritar, não. E às vezes a gente precisa disso, mas não era. Eu comecei a me permitir novamente ser digno para Deus. Eu encontrei novamente Jesus. Eu não saberia como sair daquilo, como Elias não teria mais condição de sair daquela situação. Ele estava sozinho e estava se enchendo de mágoa. Mas quem que vai até Elias? E quem que vai até nós? O próprio Deus. O próprio Deus, ele chega para Elias e fala, que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Amados, Deus viu e entendia o que Elias estava sentindo. E mesmo ele indo distante do lugar onde Deus gostaria que ele estivesse, Deus não bloqueou, ele permitiu. Só que ele continuou do lado dele. E não apenas continuou do lado dele, mas ele continuou alimentando Elias. Continuou provendo Elias. Mas chegou um determinado momento e falou assim, Elias, você já descansou. Agora está na hora de você parar e olhar aonde você está. Porque não é aqui que você devia estar. Eu tenho algo para você. Muitas vezes Deus se apresenta para a gente, amados, de uma forma totalmente diferente daquela que a gente imaginaria. E essa maneira de apresentar de Deus, ela tem sim um porquê. O porquê se chama amor. Deus nos ama.
E se tem alguém que bem nos compreende, é Deus, que conhece as nossas dores, que conhece as nossas tristezas. Mas é necessário que nós possamos ouvi-lo, até interagir com ele, como o próprio Elias falou. Deus, eu fiz de tudo, mas agora não está legal. E Deus falou assim: eu estou aqui. E Elias procurava, talvez Elias procurava a Deus nos lugares onde ele estava acostumado. Primeiro veio um vento muito forte, como está lá em 1 Reis 19, 11 e 12. Um vento muito forte, mas Deus não estava lá. Deus não falou com ele através do vento. Depois veio um terremoto muito forte, mas Deus não falou com Elias ali. Depois o fogo, gente, fogo Elias entendia. Deus não falou com ele. Em determinado momento veio um silêncio. E ali Elias conseguiu ouvir a Deus. E ele desperta. E ele começa novamente a caminhar na direção dos propósitos de Deus. E Deus ainda usou ele muito. Glória a Deus. Deus falou com Elias no silêncio. E muitas vezes Deus fala conosco num silêncio. Fala da maneira diferente. Nós temos uma multidão de pessoas que Deus tem levantado. Mas tem um lugar que nós não podemos abrir mão. Tem um hábito que nós não podemos perder. Temos um relacionamento que nós podemos ter em qualquer lugar. Até mesmo quando estamos sozinhos. É o que está escrito lá em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ore ao teu pai que está no secreto, e o teu pai que vê no secreto te recompensará. Amados, a grande experiência de Elias não foi em Querite, não foi em Serepta, não foi diante de Acabe, nem dos 850 profetas do mal, não foi esperando a nuvem do tamanho da mão de um homem, não foi no vento que derrubava pedras, não foi no terremoto que balançou a terra, não foi o fogo que queimava, mas foi diante de um Deus que fala no silêncio. Um Deus que está te chamando hoje, que está triste, que está amargurado, que está sem esperança, que está chamando você e dizendo assim: eu estou aqui, e eu estou estendendo a minha mão para tocar na tua vida, para te curar, para te colocar no caminho que você saiu. Eu não estou aqui para te culpar, eu só estou aqui para te restaurar, eu só estou aqui para te corrigir, eu só estou aqui para te abençoar, eu só estou aqui porque eu te amo, você é amado do meu coração, e eu tenho para você o melhor dessa terra. Aleluia! Glória a Deus! Amados, não perca o hábito de orar a Deus. Não ore por orar, ore sabendo que Ele está ali. O Deus que se manifesta no secreto, o Deus que te ouve no secreto, o Deus que ouve a tua dor, ouve o teu desespero. Amados, se você estiver nessa situação hoje, amados, olhe para Deus, olhe para Jesus. Ele tem cura para você, Ele tem cura para o teu câncer, Ele tem cura para a tua AIDS, Ele tem cura para as tuas dores, Ele tem cura para a tua coluna, mas Ele também tem cura para as tuas emoções. Ele te ama. E se existem bons remédios, e se existem boas pessoas, existe aquele que fez as boas pessoas bem como os bons remédios. O médico dos médicos é acessível para todo aquele que crê. E é justamente isso que nós estamos falando hoje. A cura, a nossa cura está diante do Senhor. Está diante do Senhor. Eu queria te convidar agora a baixar a tua cabeça. Como se você estivesse sozinho, mas você não está. Você tem uma multidão de santos. Existe uma multidão de anjos nesse lugar, nos guardando e nos protegendo, para que nós tenhamos condição de ouvir essa palavra e guardá-la no nosso coração.
Aleluia. Eu queria te convidar a orar comigo o Salmo 121, de 1 a 8. Orar na primeira pessoa. Mas eu quero te convidar a crer muito. A crer muito nesse poder de restauração. A crer muito nesse poder transformador. Não só do pescoço para baixo, mas do pescoço para cima também. Quando eu tive depressão, gente, eu não sabia de onde aquilo veio. Mas com o passar do tempo eu fui entendendo. Eu estava maltratando o meu corpo. Eu estava maltratando meus sentimentos. Muita ansiedade, muita preocupação, muito medo do dia seguinte. Preocupado com as dívidas, infeliz com o meu trabalho. Era uma realidade que eu poderia ter me beneficiado da minha oração, do meu relacionamento com Deus e falado: Deus, me ajuda, não deixe que essa situação me abala. Mas eu preferi lutar. Eu preferi dias e dias expostos ao sol, ao deserto, às cavernas, aos lugares áridos, aos lugares onde eu não encontrava felicidade, somente encontrava um discurso: não está funcionando. Mas quando Deus permitiu que situações acontecessem e mandou a sua palavra que falava: eu estou aqui, não estou te julgando, eu só estou querendo te restaurar. Amados, Deus não só restaurou aquele momento, mas Ele preparou minha vida de uma forma tão incrível. A partir daquele dia, tantas e tantas coisas aconteceram na nossa história. Precisaria de mais um tempo como esse para poder falar. Mas Deus mudou meu emprego, Deus mudou a minha casa, Deus mudou tantas coisas. Deus me trouxe para essa igreja. Deus me chamou e me honrou com um chamado pastoral. Deus me fez entender que a depressão não é coisa para fresco, não é coisa para esse ou para aquele, é para todos que estão vivendo. E que podem passar sem luta, e podem passar sem momentos terríveis. E a pior cadeia não é aquela que tem grades ou paredes, é aquela que nós criamos. Amados, não crie cadeias, crie caminhos que te leve até Deus. Ore comigo. Eu vou ler, eu quero que você repita, mas eu quero que você fale isso tão alto. Eu quero te pedir para ficar de pé. Vamos criar um protocolo aqui nesse lugar. Vamos celebrar esse momento de cura, esse momento de restauração, esse momento de mudança de chave. Não só para nós. Quando você estiver orando, pense em você sim, mas também pense na multidão de pessoas que precisam serem curadas nas suas almas. Precisam de curas nos seus sentimentos. Pessoas que estão desesperadas, como Elias pensou na morte, estão pensando em morte. Mas quando você estiver orando, você fala: Deus, alcance essas pessoas e não permita que elas sejam absorvidas por essa tristeza. Mas Senhor, venha o Senhor absorvê-las na Tua verdade que liberta, na salvação que liberta, naquela entrega que parece loucura, que dá a impressão que eu tenho que nascer de novo, voltar para o ventre da minha mãe. Não, basta você levantar a mão e falar assim: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Aonde você estiver, você pode falar: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida. Aonde você estiver, você pode declarar, você pode tomar posse. Deus é o único que, além de tirar os pontos negativos que nós temos, Ele nos dá pontos positivos. Ele é o único que, além de nos consertar, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos capacita, Ele nos prepara para algo muito maior. Ore comigo dessa forma. Eu vou ler, eu quero que você repita. Eleva os olhos para os montes. Mas eu preciso que seja muito mais alto, amados, porque o mundo espiritual precisa ouvir. Eu vou repetir, mas eu quero que você coloque toda a força na tua oração. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá
que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que me guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, desde agora para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Toma posse e libera isso. Libera para que o mundo possa conhecer quem é esse Deus que nos ama e nos entende e nos guarda e nos aperfeiçoa e nos usa. Toma posse. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que fez a oração de entrega, que entregou a sua vida para Jesus pela primeira vez. Eu queria que você levantasse a tua mão. Levanta a mão bem alto para que eu possa enxergar. Alguém aqui entregou a vida para Jesus pela primeira vez? Eu não vejo. Se alguém estiver vendo, por favor, me indique. Se tem alguém que entregou a sua vida para Jesus e deseja esse Jesus como o Senhor da sua vida, eu quero dizer para você que você já alcançou. Eu quero dizer para você que você já tem. Ele não só está perdoando os teus pecados, mas Ele está colocando em você o Espírito Santo. Ele está fazendo com que o Espírito Santo seja atuante na tua vida. Se você aceitou Jesus como Senhor de salvação, você já tem a salvação. Você já tem a vida eterna. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você deseja viver com Cristo, sendo dele a escolha principal da tua vida, teu nome já está escrito no livro da vida. Eu quero orar para agradecer esse momento. Como eu tenho falado em todas essas semanas, a semana que vem, ainda janeiro, eu quero ministrar a última palavra. Que não apenas tome isso para você. Deus te trouxe aqui para que você fosse tocado, para que você fosse transformado. Mas não tome isso como algo que Deus tem exclusivamente para você. Deus compartilhou conosco uma responsabilidade muito grande de sermos igreja. Da mesma forma que eu falei como é importante nós termos pessoas que nos ajudem, é importante que você seja a pessoa que ajude outras pessoas. E eu estou certo que tem muita gente que precisa dessa palavra, que precisa dessa direção, que precisa de você, e precisa saber que Jesus o compreende e quer ajudá-lo. Mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar na tua presença e de sermos cheios de ti, Pai. De sermos cheios, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nós precisamos, do começo ao fim. Obrigado pelos teus ensinamentos, Pai. Obrigado pelas tuas palavras. Obrigado por insistir, Pai Todo-Poderoso, em nos aperfeiçoar, e a fim desse aperfeiçoamento, Pai Todo-Poderoso, não estarmos embaraçados com as coisas desse mundo. Embora estando, o mundo não nos para. Embora, Senhor Jesus, sendo bombardeados com palavras, com setas, com desejos, com sentimentos de morte, não somos atingidos porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido. Que essa oração, meu Pai, venha ecoar nos quatro cantos da terra e alcançar vidas, Pai Todo-Poderoso, que se porventura não tiverem, Senhor Jesus, alguém que chegue até elas, ouçam a tua voz. Senhor Pai, é o Deus de todos os lugares, de todos os momentos. O Senhor só não está nos lugares que o Senhor não quer estar, porque diferente disso, o Senhor está em todo lugar. O importante, Pai Todo-Poderoso, não é o lugar, o importante é com quem nós estamos. E nós, Deus, oramos para que sempre possamos estar ao seu lado, na sua presença, e o Senhor
estar em nós. Deus, leva os teus filhos em paz, Pai, para abordarem essa semana, meu Pai, como vitoriosos, no teu amor, ó Deus maravilhoso, na tua graça, Jesus, e nas eternas consolações do Espírito Santo. Deus, nos envie como igreja, nos envie como indivíduos, nos envie, papai, como homens, mulheres, pais, filhos, maridos, esposas. Nos envie, Senhor Jesus, como empregados, como patrões. Nos envie, Senhor Jesus, como testemunhas, para que o mundo possa te conhecer. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus pela tua vida, e glória a Deus por aquilo que Deus vai fazer através dela. Deus te abençoe.